Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Muito boa tarde a todos e todas. É um prazer estarmos aqui na Federação Espírita Pernambucana, trazendo o abraço de todos que fazem o Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. Eu gostaria de, na tarde de hoje, convidar todos nós a uma reflexão acerca do quanto temos entendido, de fato, a mensagem daquele que nós chamamos de mestre, o nosso querido Jesus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Pois é. Esse é o convite que nós vamos ter hoje para a reflexão. E essa frase, ela me faz lembrar de uma outra, também muito parecida com essa, que para mim elas se casam. Vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço. Será que nós já entendemos o que Jesus queria dizer com isso? Será que nós nos sentimos realmente deuses? Porque se sentir deuses não é se sentir maior do que ninguém, mas acima de tudo, filhos de Deus. Será que nós temos, de fato, essa sensação de que nós merecemos ser filhos desse ser que nós chamamos de Deus? Isso é tão importante quanto o tema que nós vamos conversar na tarde de hoje, porque um está diretamente atrelado a ele. Mas para a gente começar, eu queria primeiro relembrar essa passagem, para a gente lembrar dela na íntegra. E a partir dessa passagem que está no Evangelho de Mateus, nós vamos conversar ao longo dessa tarde. E a primeira coisa que a gente vai aqui, vamos ler, todos nós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sob o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a passagem na íntegra que nos foi dada hoje, está lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. E é muito bonita essa passagem de Jesus, quando ele nos convida a entender que nós somos copartícipes da criação no planeta Terra. É um equívoco a gente achar que tudo se dá única e exclusivamente por obra dos espíritos desencarnados. Aqui, neste mundo da matéria, onde nós estamos, para que as coisas aconteçam e para que elas se materializem, é preciso que espíritos encarnados aqui estejam, para que eles possam ser receptores, possam captar, possam absorver aquilo que nós chamamos como intuição. Uma boa ideia que surge ali de uma hora para outra, para que essa ideia ela possa se materializar neste plano. Porque os nossos amigos do lado de lá têm as preocupações deles. E nós estamos aqui reencarnados em corpos físicos, na matéria, para que, através desta experiência, que é uma experiência de vida dentro da matéria, nós possamos desenvolver as nossas capacidades e as nossas aptidões. E, para isso, também nos colocarmos como coparticipantes do trabalho divino. Portanto, se nós queremos um mundo de paz, é bom que a gente comece a entender que essa paz tem que começar em nós. Se nós queremos um mundo sem violência, é bom que a gente comece a entender que a não violência precisa começar
inicialmente em nós. Ela não vai acontecer por obra do acaso, muito menos por obra dos espíritos que estão do lado de lá. Mas cabe a nós, espíritos que estamos encarnados, a responsabilidade pela concepção deste planeta de regeneração do qual nos fala o Livro dos Espíritos. Já sabemos que estamos exatamente no meio da transição planetária. E nesse momento, tudo está muito mais superlativo. Tudo está muito mais acelerado. Tudo está muito mais dinâmico. E em nenhum outro momento da Terra, talvez, a nossa luz foi tão convocada a brilhar. Nós, através das eras, conseguimos já realizar muitos feitos. Já pararam para pensar que hoje nós temos a oportunidade de estar assistindo uma palestra como essa para aqueles que estão aqui presenciais? Você que está aí em casa está no benefício da internet e aí no conforto da sua casa assistindo. Mas nós estamos aqui nesse momento com o benefício de um ar-condicionado. Alguém teve a brilhante ideia de criar o ar-condicionado. Bendito seja essa criatura. Principalmente para nós que moramos num país tropical e abençoado por Deus com o seu calorzinho. Portanto, o ar-condicionado para nós hoje é uma das melhores invenções. A internet, que a pandemia nos fez aceitar e entender a sua importância, e que hoje possibilita que uma mensagem como essa possa chegar a inúmeros lares que não sabemos em que local do planeta nós estamos chegando neste momento. Tudo isso foi criação de quem? Aqui de baixo, com a ajudinha do povo lá de cima. Mas alguém aqui embaixo teve que materializar. E a gente vai... Por isso, vamos falar do sal. O sal também alguém teve a boa ideia de descobrir que o sal existia. Vocês já pararam para pensar quantos tipos de sal tem? Tem sal grosso, tem sal rosa do Himalaia, tem sal refinado, enfim, tem sal de várias maneiras. E olha que interessante que Jesus fez uma analogia nossa com o sal. Para que o sal serve? Para salgar. A dona de casa aqui já disse aqui, é para salgar. Comida sem sal é gostosa? Às vezes a gente tem que comer por uma necessidade, né? Mas a gente vai dizer que é boa, 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 boa? É não. Tem que ter nem que seja uma pitadinha ali de nada para dar um gostinho diferente. Então o sal, ele tem essa capacidade. Ele dá um gosto, ele tempera, ele realça o sabor daquilo que a gente vai comer. Mas se eu errar na quantidade de sal e botar sal em excesso, como é que a comida fica? Intragável. Não é verdade? Queijo coalho, por exemplo, muito salgado, eu hoje já não consigo comer. Porque o meu queijo coalho é quase insosso. Então, quando eu pego um queijo coalho muito salgado na boca, ele me dói. Literalmente, a língua dói. Então, vejam, gente. O sal, ele também tem uma variação. É preciso saber a quantidade correta. É preciso saber qual é aquele ponto que nem vai ficar de menos, não vai ficar de mais e vai apenas realçar o nosso sabor. Mas vocês sabiam que o sal também serve para conservar? Antigamente, quando nós não tínhamos o benefício das geladeiras ou dos freezers, as pessoas, para fazer com que as carnes durassem mais tempo, deixavam elas no sal. E o sal conseguia manter essa carne por muito mais tempo. Tenho certeza que aqui, alguém só de ouvir falar em sal, pensou naquela carnezinha de sol, né?
Dominguinho, carne de sol ali, com aquela macaxeirazinha assada, bem gostosinho, um feijãozinho verde, aquele arroz. Pois é, vejam, aquela carne para ficar daquele jeito passou pelo sal. Então, quando Jesus nos compara ao sal, ele sabia o que estava fazendo. E veja que o sal, ele é um tempero, ele é algo que cuida, porque quando eu coloco uma carne para ficar curtindo ali no sal, para que ela não se decomponha, aquele sal está cuidando daquela carne. E o sal tem uma outra finalidade, que também é uma finalidade energética. Ele nos ajuda a limpar energeticamente a nossa aura. Quando a gente está gripado ou quando a gente está com moral baixo, basta ir tomar um banho de mar. O iodo que está ali na água do mar, ele é extremamente limpante. Ele nos revigora. Percebam que quando você chega ali, cabisbaixo na praia, que dá aquele mergulhão com aquele sol, você sai outro, você vai renovado. Foi o iodo que fez isso. Então vejam, o sal dá gosto, ele cuida e ele energiza. Tudo dentro de limites, sem exageros. E aí, gente, assim como o sal, todos nós somos diferentes. Somos humanos diversos, somos espíritos diversos, somos pessoas que têm várias qualidades, várias atribuições e temos diversos tipos de trabalho a realizar. Alguns de nós vão dar gosto à vida de outras pessoas. Outros estarão cuidando e outros estarão energeticamente ajudando, não só outras pessoas, mas também ao nosso planeta. Será que a gente já parou para pensar nisso? Na importância da nossa presença nesse momento do mundo? Em qual dessas três funções do sal cada um de nós acha que se encaixa ou poderia se encaixar? Essa é a primeira reflexão que eu convido cada um de nós a fazer. O que cuida, o que dá gosto, o que alimenta, o que dá sabor à vida de alguém, ou aquele que acolhe, que energiza, que transmuta o ambiente e a energia onde está inserido. Vejam que ao longo da nossa história, muitos homens, pessoas maravilhosas, fizeram isso e a gente nunca se percebeu. Por exemplo, quando nós estamos falando de planeta Terra, nós estamos falando de pequenos exemplares humanos, pequenas pessoas que todas nós juntos, quando nos unimos, pelas nossas afinidades, pelos objetivos em comum, nós podemos fazer maravilhas por este planeta. Nós podemos revolucionar sempre para melhor o nosso planeta. Ou podemos também nos unir para fazer aquilo que não é exatamente o bem. Também nos unimos pelas nossas similitudes. E nós somos diversos. Ora, se o sal é diverso, se o sal tem vários tipos, por que nós humanos queremos ou ousamos querer que todo mundo seja igual a nós? Que todo mundo pense como a gente. Que todo mundo viva como nós vivemos. Que todo mundo faça exatamente do jeito que a gente faz. Se nós somos únicos e individuais. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Se o sal não tem gosto, ele vai salgar o quê? Qual é a diferença que ele vai fazer na comida? Nenhuma. Se nós não tivermos dentro de nós essa luz divina,
para que a gente possa levar para o mundo o que é que nós vamos fazer nesse mundo. Vejam quantas pessoas já tiveram ideias maravilhosas. Como esse sal já foi bem utilizado. Hoje, como nós já citamos, temos a comunicação via internet. Na hora que vocês pegarem aí dentro da bolsa de vocês um computador de última geração, chamado smartphone, vocês entram em contato com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Vocês estão acessando informações que estão vindo do Japão, da Austrália, do Canadá, de locais que você nem sabe que existe. Outro benefício, nós hoje temos um processo de engenharia que nos permite construções maravilhosas. Se bem que as pirâmides não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, né? E estão de pé até hoje, enquanto tem um monte de prédio já recém-construído caindo aqui pelas cidades. Mas tudo bem, foi só um parênteses dentro dos... Mas a gente tem tecnologia hoje, inclusive para países que sofrem bastante com abalos de terremotos, os prédios não caírem. Olha que barato. Quem foi que fez isso? Não ouvi direito, acho que eu estou probleminha de ouvido. Quem foi que fez isso? Ah, o homem. Nós também temos cidades hoje, carros. Temos hoje facilidades que eu não vou muito longe não, viu? 30 anos atrás nós não tínhamos. Hoje tem máquina de lavar prato, máquina de lavar roupa, aspirador de pó, ferro com vapor. Não é verdade? O portão da garagem hoje a gente empurra e faz força? Não, é no controle remoto. A gente não precisa mais nem levantar do sofá para mudar o canal da televisão. Fica só assim, ó. Clique, 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 clique. Está tudo certo. Quem foi que fez isso? O homem. E não só fizemos grandes cidades, nós também. Não andamos só de avião, não, viu? E aqui devemos o nosso carinho e a nossa gratidão profunda a esse pequeno, grande homem chamado Alberto Santos Dumont, esse brasileiro que teve a audácia de atender ao chamado da espiritualidade para nos trazer o avião. Mas avião hoje é pouco. Hoje a gente quer viajar no espaço. E hoje já temos foguetes que estão levando pessoas só para dar um passeiozinho. Oi, espaço! Eita, legal! E volta. Mas daqui a pouco a gente vai poder viajar. Eu acho que talvez muitos de nós ainda vejamos isso encarnado. Mas quem é que está fazendo isso? O homem. E nós também temos uma coisa chamada a beleza da ciência. Nossa! Porque tudo isso que a gente viu até agora é ciência. A medicina hoje avança maravilhosamente. Nós temos cirurgias cada vez menos invasivas, cada vez mais efetivas. E a probabilidade de cura, inclusive de câncer. Notícia fresquinha dessa semana. A gente tem um novo estudo aqui sendo realizado no Brasil do paciente que teve o câncer recidivo, gente, em remissão. Gente, o nome disso é planeta de regeneração. Ele já está acontecendo. Mas, como toda transição e como toda mudança, ainda há algumas coisas que a gente precisa superar. Porque se temos maravilhas a nosso serviço, melhorando a nossa qualidade de vida, a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de viver em sociedade, também temos muitos problemas. Nós temos, inclusive, crianças em lixões passando fome. O nível de desnutrição no Brasil em 2022 foi um dos maiores dos últimos tempos. 14% de crianças subnutridas. Significa que não tem o suficiente para comer. As mães, muitas mães dando leite que não são adequados para essas crianças, e elas batendo em hospitais
com problemas de saúde, porque o organismo frágil não comporta tomar um leite ninho, um leite camponesa, um leite também, e a mãe disse, eu só tinha isso para dar para o meu filho. E as crianças desenvolvendo alergia. Nós ainda temos o problema da violência doméstica. Nós temos a agressividade entre nós. Homem e mulher, mulher e homem, homem contra homem, a violência que está em nós. E que nós damos nomes muito bonitos para essa violência. Orgulho, dignidade, moral ferida, um monte de coisa muito bonita. Eu fui defender a minha honra, quando nada mais é do que apenas violência. A violência que habita em nós e que também alimenta a energia de violência do nosso planeta. E o que falar, gente, daqueles que não têm casa por causa das guerras? Daqueles que estão tendo que fugir dos seus países de origem, porque não conseguem viver um dia de paz. Um dia sequer sem uma bomba explodir em algum local. Sem ver um ente querido morrer, um amigo. Crianças, mulheres, gente civis que não tem nada a ver. Única e exclusivamente porque alguém acha que tem o direito de invadir o país do outro. Porque acha que tem o direito de tomar o que é do outro. E ainda nós temos um problema muito presente aqui, nosso, caseiro dentro de casa, desmatamento. Estamos acabando com as nossas florestas. Estamos acabando com a Mata Atlântica. Estamos acabando com a Amazônia em nome de um progresso predador. Espíritos extremamente mesquinhos que não param para pensar. Aliás, eles sabem o que estão fazendo. Porque eles sabem que se nós destruirmos as matas, nós vamos colocar em risco o planeta Terra. Nós vamos colocar em risco a nossa sobrevivência. E é exatamente isso que eles querem. Porque causando o caos, quando nós estivermos sem água e estivermos lutando para ter um balde de água para beber, ou lutando por comida, porque não pensem que se nós devastarmos as florestas, isso vai ficar restrito a quem passa fome lá no sertão, não, viu? Essa cena que eu estou falando vai acontecer aqui na cidade grande, porque nós não vamos ter alimentos para abastecer as nossas casas. E esses espíritos que estão querendo acabar com essas florestas sabem disso. E eles sabem o que querem fazer. Eles querem causar o caos. E nós, e muitas vezes, concordamos com eles e não entendemos que a vida passa pelo equilíbrio também do nosso ecossistema. E nas nossas crianças, que não têm direito a estudar, a brincar, porque têm que trabalhar e estão em trabalhos escravos, trabalhos infantis. Isso não é cena de um país ou de um mundo em regeneração. Os esquecidos, os invisíveis que estão em nossas calçadas, nós passamos e fazemos de conta que não vemos. Vários. Tenho certeza que todos nós, todos os dias, passamos por pelo menos uma ou duas pessoas que está sentada na rua pedindo comida. E a gente nem para dizer com educação, ô irmão, hoje infelizmente eu não tenho para te dar. A gente vira a cara porque está muito apressado e faz de conta que não vê. E todo esse nosso comportamento, ele tem trazido também para nós alguns sintomas. E nós hoje estamos vivendo pandemia muito séria. É a pandemia da saúde mental. A depressão, a bipolaridade, síndrome de pânico, surtos. Todos nós estamos com alguma dor na nossa alma. Algum infortúnio oculto que está aqui dentro. E nesse momento de planeta, isso vem aparecendo
Isso vem dando mostras e nós não estamos mais conseguindo fugir disso, nem passar pano ou esconder de nós mesmos o que está acontecendo nos nossos corações. Esse é o resultado de tudo isso, o nosso egoísmo. É impressionante, e a doutrina espírita nos fala disso, na transmigração entre os mundos, os espíritos vão para planetas menos evoluídos com o intuito de começarem a desenvolver as suas aptidões, principalmente não só intelectuais, mas também as aptidões emocionais e as aptidões do coração. É muito difícil termos no planeta Terra hoje pessoas que não tenham vindo, talvez, de outros planetas. Fomos expulsos de outros orbes, porque o nosso egoísmo era tanto que a gente não conseguia mais ficar lá, porque o planeta estava em regeneração. E a gente veio para cá. Trouxemos um conhecimento escondidinho ali na nossa mente. E foi com esse conhecimento, à medida em que nós fomos reencarnando, que nós fomos criando todas essas maravilhas que nós desfrutamos nos dias atuais. Tudo isso já existia em outro local, mas a gente tinha esquecido. Fomos recuperando a memória, fomos trazendo, fomos melhorando a nossa vida aqui na Terra. E hoje estamos nós usufruindo disso. Que bom. Mas é tão interessante, gente, como nós ainda não conseguimos nos livrar do egoísmo. Como nós ainda temos a síndrome de casta, a minha família, o meu emprego, as minhas coisas, o meu isso. E a gente não entende que nós somos uma grande família chamada Terra. Nós somos uma grande família chamada humanidade. Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, podia ter ido-se embora daqui. Pego a malinha dele, aí, e disparado para outro planeta. Ele disse, não vou. Porque eu não posso ir e deixar a minha família em sofrimento. E a família em sofrimento dele era a humanidade. Nós precisamos estudar a história dessas pessoas. É o egoísmo que tem trazido todos esses problemas para nós. Mas a gente precisa se alertar de uma coisa muito importante. Os tempos são chegados. Meus amigos, minhas amigas, você que está aí em casa nos assistindo, nós precisamos começar a fazer uma opção. Não dá mais tempo para ficar em cima do muro. Não dá mais tempo para deixar para a próxima. Porque pode não ter próxima no planeta Terra. E não sou eu que está dizendo isso. Capítulo 18, livro A Gênese, os tempos são chegados. Se quiser, ainda dá uma olhadinha no 17, que é complementar ao 18. No mundo de regeneração, nenhuma daquelas cenas cabe. Criança passando fome sem direito a estudar. Pessoas passando na miséria. Pessoas sem casa. Guerras. Agressões por nada, simplesmente porque eu não concordo com a ideia do outro, porque eu não gostei da cara do outro, ou porque o outro quer me deixar. No mundo de regeneração, não cabem mais esses comportamentos. O mundo de regeneração é para os espíritos não perfeitos, porque o mundo de regeneração ainda não é um mundo de perfeição, mas para aqueles que estão comprometidos em serem melhor. E é por isso que nós estamos aqui. A gente pediu para estar reencarnado nesse momentinho de planeta. E se alguém estiver reclamando ou duvidando, posso fazer nada. Converse com os seus de guarda e peça a sua promissória reencarnatória. Olha a letrinha pequena que você não leu, no desespero de reencarnar e ter o esquecimento, e se resolva com ele. Portador aí não merece pancada. Tenho nada a ver com isso.
Já perguntei onde foi a parte que eu não li na minha ficha diversas vezes, mas eu já disse a ele que é brincadeirinha, que ele não precisa me mostrar. Então, gente, os tempos são chegados. E nesses tempos que são chegados, é hora de uma grande virada. É hora de um grande salto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Está na hora de brilhar a nossa luz. A doutrina espírita nos mostra que o mal, ele não é superior ao bem. O mal é afoito. Ele é audaz. O bem é muito maior do que o mal. O bem tem muito mais força, mas nós não acreditamos nisso. A gente pensa negativo, a gente vibra na negatividade, a gente ajuda a alimentar a energia densa do planeta. Sempre que a gente emite uma agressão, emite um julgamento, sempre que a gente emite uma palavra rude. Nós ainda não entendemos a força dessa bondade. Afinal de contas, uma pessoa que é boa, é boba. Como assim você não vai revidar uma agressão? Você vai deixar fulano falar assim com você? E a gente não entende que muitas vezes não revidar a agressão no mesmo patamar é um ato de mais coragem do que agredir. Porque agredir é instintivo. É o nosso instinto de sobrevivência. É aquele nosso instinto, é o nosso cérebro reptiliano. É aquilo que é mais animal em nós, que é mais denso. Então, reagir é muito mais fácil do que a gente conter. Então, gente, nós estamos aqui hoje, gente, porque a gente já está querendo fazer diferente. Ninguém está num domingo de tarde que podia estar fazendo qualquer outra coisa mais divertida. Ficar sentado aqui durante 1 hora numa cadeira como essa, se não está buscando alguma coisa de diferente na sua vida. Se não está buscando um caminho diferente na sua existência. E nós precisamos entender que esse caminho passa, acima de qualquer coisa, pela compreensão do que significa Jesus na nossa vida. E, acima de tudo, nos amar como nós somos, sem negar a nossa humanidade, sem negar as nossas fraquezas, sem querermos ser anjos antes do tempo. Mas vivendo a nossa humanidade e colocando essa humanidade, lapidando-a a partir dos ensinamentos de Jesus. Ora, se eu conheço o Evangelho, se eu estou vindo aqui, por que eu vou pegar a minha luz e vou esconder? O que é que eu posso fazer? Dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, ao invés de ser o fogo, que eu seja o extintor que apaga o incêndio. Ao invés de eu usar da maledicência para disseminar a fofoca, a fake news, que eu use, ou que eu me cale, ou que eu use da verdade. Que eu não seja um instrumento das trevas, mas que eu busque nas menores coisas ser um instrumento da luz. E se eu errar, Alexandra, assuma que errou. Aceite, acolha-se. Nós não vamos conseguir fazer isso de um dia para o outro. Mas já fomos chamados. Todos nós que estamos aqui já fomos chamados por Jesus. Basta agora que a gente se faça os escolhidos. E aí há alguns caminhos para a gente botar essa luz em cima da candeia e, como diz o povo aqui no interior, a gente alumiar esse nosso mundinho maravilhoso. A primeira coisa, abrir os nossos corações. Não ter medo de sentir, não ter medo de chorar, não ter medo de sentir raiva, de sentir amor, não achar que você
porque uma vez não deu certo, outra também não vai dar. Vamos abrir os nossos corações. E vamos abrir os nossos corações para colocá-lo na ação em prol do bem. Porque não adianta só a gente ficar... Coitadinho. Que peninha. Não muda nada. Mas quando a gente junta as mãos... Às vezes, no meu próprio prédio, fazendo ali uma coleta de alimentos para o porteiro, que a família dele, que ficou doente, teve um acidente de moto e está sem poder levar o alimento para casa, a gente todo mês fazer uma coleta, uma cesta básica e doar para aquele porteiro. Isso é o quê? Ação em prol do bem. Eu estou sendo uma luz na vida de alguém. Eu gosto muito daquele capítulo do Evangelho que fala da mulher que é rica e que ela tem um carro que ela distribui as benesses dela e que quando ela vai fazer essa distribuição, ela leva a filha. E, apesar de rica, ela vai de uma forma muito humilde e não quer que ninguém descubra. Ela vai da forma mais humilde chegando a cada casa. Silenciar a língua rude. Esse é um tipo de caridade que a gente pode fazer. Silenciar a maledicência. Silenciar as fake news. Primeiro, confirme se o que você está compartilhando é verdade. Se não for verdade, não compartilhe. Ah, porque veio de alguém que é da minha confiança, mas você não sabe se ele recebeu de alguém que era confiança. Silenciar a agressividade, silenciar a malquerença é uma das formas de nós agirmos em caridade. Levar esperança a quem tem fome. Os infortúnios ocultos dos quais nos fala o Evangelho. Às vezes, a pessoa que mora no apartamento do nosso lado está passando por necessidades. E a gente pode, de uma forma muito simples e humilde, ajudar. Sem causar constrangimento, sem causar desespero, levar esperança para alguém que não tem nada para comer naquele dia. Entendimento e conforto. Aqui também entram os infortúnios ocultos. Quantas pessoas com dores na alma, às vezes querem desabafar conosco, e a gente chega e diz assim, deixa de tua besteira, mas tu és espírita. Como é que tu pode estar desse jeito com raiva? Como é que tu pode estar com tristeza? Como é que tu pode estar com depressão? Isso é falta de Deus. Não é falta de Deus. Saibamos acolher a dor do outro. Acalentar. Se a gente não tiver palavras, um abraço, um aperto de mão, um sorriso, já pode fazer a diferença para aquela pessoa. Um sorriso. Às vezes é melhor a gente nem falar. Só mostrar, eu estou aqui do teu lado. Conta comigo. Preservar. Nós precisamos cuidar do nosso planeta. Isso começa dentro de casa. A quantidade de lixo que eu gero, a água que desperdiço com a torneira aberta quando eu vou lavar prato sem necessidade, ou o chuveiro que fica lá aberto não sei quanto tempo enquanto eu tomo banho, quando eu poderia fechar a torneira enquanto eu ensaboo o meu cabelo, eu passo sabonete no meu corpo. Aquela água não precisava ser desperdiçada. Precisamos cuidar das nossas florestas, das nossas praias, não jogar lixo no meio da rua, não sacudir a latinha de Coca-Cola pela janela do carro, bota uma sacolinha plástica no seu carro e guarde lá o seu lixo. Chegar em casa, você recolhe. Isso também é acender uma pequena luz no nosso planeta. Alteridade, conviver com a diferença da qual o outro é portador. Saber entender que somos diferentes, somos peculiares. Cada um de nós é um ser uno. E aprender a conviver com a diferença da qual o outro é portador, isso é
de suma importância e de suma urgência nos dias atuais. A gentileza. Um bom dia, boa tarde, obrigada, por favor. Gratidão, me desculpa, sinto muito. Pequenos gestos que fazem a diferença na vida. Uma pequena gentileza pode fazer a diferença num dia de alguém e no nosso dia também. Ou de nós para uma pessoa, ou de alguém para conosco. Você está sobrecarregado, deixa eu ajudar a carregar os seus pacotes. Eu lhe ajudo. Distribua comigo. Gentileza gera gentileza e amor. Não houve um único ano na humanidade em que não tenha ocorrido uma guerra. Gente, está na hora da gente amar mais. E essa guerra começa inicialmente conosco. A gente guerreia com a gente briga com a gente. Então precisamos primeiro amar aquilo que somos, nos aceitar como somos, assumir um compromisso bacana e legal com a gente, da gente ser melhor, da gente olhar o outro com mais bondade e começarmos a desarmar os nossos corações, as nossas mentes e mudarmos as nossas atitudes. O mundo de regeneração é um mundo de amor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Chico Xavier traz essa frase que eu acho ela encantadora. Ele diz: sem caridade em nosso caminho, tudo se converte em inquietude, ou se converterá em inquietude. E é verdade. É o egoísmo que causa todos esses males que a gente viu. Se nós usarmos da caridade, fraternidade, amorosidade, conosco e com os outros, começaremos uma grande onda de mudança. Sombra e sofrimento. Por isso mesmo, adverte-nos o Evangelho. Fora da caridade ou fora do amor, não existe realmente salvação. Não tem como. E aí, gente, lá na Gênesis, capítulo 18, a gente vai encontrar esse recadinho aqui. Os tempos marcados por Deus são chegados. Nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Gênesis capítulo 18, os tempos estão chegados. Se queremos um mundo evoluído, teremos que nos transformar no sal. Não que salga ou que não tem gosto, mas no sal que faz brotar o que de melhor nós, espíritos, podemos brotar, podemos fazer em prol da construção do reino de Deus neste planeta. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.